Os recentes atentados em Boston, nos Estados Unidos, atribuídos a terroristas chechenos, levantaram as interrogações em torno da prisão militar dos Estados Unidos no Guantánamo, na Baía de Guantánamo, que faz parte da ilha de Cuba, mas que é um território dos Estados Unidos de cerca de 116 quilômetros quadrados. Nós temos hoje como entrevistado o jornalista e pesquisador Floriano Filho, que esteve em Guantánamo durante 7 dias a convite do Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e que estava lá como convidado. Como jornalista, né? Como jornalista, e não só você, como muitos outros jornalistas de vários meios dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. Então, Floriano, eu gostaria que você nos situasse como está a situação hoje na prisão de Guantánamo, sobretudo depois, né, desses incidentes lá de Boston. Bom, falando assim, bem rapidamente, de maneira sintética, né, nesse princípio, eu não sei se é de conhecimento geral que está havendo uma greve de fome. Praticamente metade dos prisioneiros que ainda permanecem lá nas prisões de Guantánamo. Eu falo prisões porque são várias bases que foram instaladas dentro da base naval. Para explicar, né? Guantánamo é uma base naval que foi construída pelos Estados Unidos a partir de um tratado assinado com o então presidente de Cuba em 1903. E em 2002, depois dos atentados em Nova York, que derrubaram as Torres Gêmeas de Nova York, foi montada essa prisão na base naval de Guantánamo para que recebesse prisioneiros de várias partes do mundo, né? Sobretudo prisioneiros que, segundo as autoridades dos Estados Unidos de segurança, tivessem algum indício de ter ligação com a Al-Qaeda, né? Ou com o movimento jihadista. Então, enfim, agora pulando para a nossa situação atual, a gente tem praticamente metade dos prisioneiros que ainda estão lá em greve de fome. Eu digo dos que ainda estão lá porque a grande maioria já foi ou devolvida para os seus respectivos países ou removida para outros países que aceitaram receber esses prisioneiros. E isso é uma questão que a gente pode entrar daqui a pouco. E eles estão em greve de fome porque alegam que perderam as esperanças de sair de lá. Eles estão, a maioria, sem uma acusação formal, sem um julgamento formal, o que em território norte-americano, em solo norte-americano, não poderia acontecer pela lei, pela Constituição dos Estados Unidos. Pois Floriano, eu não entendo uma coisa, é que o presidente Obama, inclusive, colocou como sua plataforma de campanha, né, o fechamento dessa base, não dessa base, mas da prisão de Guantánamo. Isso, né? que é uma diferença. Lá tem a base naval, né, que parece que teria 3 prisões, e foi fechada uma lá, o tal da Campo X-Ray, né? Campo Raio-X. Campo Raio-X. Mas restaram também outros 2, que é o Campo Delta e o Campo Iguana. Iguana. Lá, inclusive, tem muitas iguanas bem grandes. Tem mesmo, o que é iguana verdade. Mesmo? Iguanas são aqueles, parece camaleão, né? Só que são grandes assim, parece aqueles lagartos enormes, né? Tá certo. Tem bastante por lá, por isso que deram o nome de Campo Iguana. Então, aí depois o presidente da República parece que a assinar um decreto fechando o Guantánamo. Mas parece que o decreto não teve condições de ser aplicado lá na ilha por razões, né, de segurança e de pressões que eu não conheço. Quais são essas pressões? Eu queria saber se você teria algum esclarecimento a esse respeito. Você sabe que esse assunto é um assunto que lida com questões constitucionais, né? Porque a gente está falando aqui, sobretudo, de direitos humanos. Então, são questões constitucionais que vão além até de questões nacionais. São questões que são de legislação internacional, do direito internacional, por conta das guerras que a gente já teve no mundo,
né, de vários processos que incluíram campos de concentração, de holocaustos, enfim. A gente tem uma série de tratados, de convenções que estabelecem regras com respeito aos direitos humanos. Então, inclusive a Convenção de Genebra, né? Que as convenções de Genebra, porque são 4 convenções de Genebra, né? Normalmente as pessoas dizem a convenção, mas na verdade são 4 convenções de Genebra. E justamente as convenções de Genebra que regulam os direitos humanos e o direito humanitário, no caso de conflitos armados, foram um dos motivos que levaram a críticas enormes contra o tratamento que estava sendo dado a esses prisioneiros lá, não só lá em Guantánamo, mas em outras prisões, até prisões secretas espalhadas pelo mundo, que o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos mantém em colaboração com alguns outros países, aliás, vários países, né? Mas, voltando à sua questão, eu estava dizendo que o sistema federativo nos Estados Unidos é diferente do nosso sistema federativo. Lá nos Estados Unidos, o Congresso Nacional tem um poder muito maior do que o Congresso Nacional daqui. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, não é possível que um presidente da República lá nos Estados Unidos chega e diga assim, eu vou fazer tal coisa, sem o beneplácito do Congresso. O Congresso nos Estados Unidos realmente tem que ter uma palavra formal para conseguir implementar uma determinada medida. Você poderia comparar com, por exemplo, o caso da saúde, né? O Obama chegou e disse, eu vou garantir planos de saúde para toda a população, um plano público de saúde. Ele não consegue implementar sem que o Congresso aprove. Mesma coisa de Guantánamo. Ele, antes de ser eleito, inclusive, disse, eu vou fechar as prisões de Guantánamo. Não conseguiu. Por quê? Porque existe uma briga que, aliás, tem se acirrado na política dos Estados Unidos e manifestada dentro do Congresso, onde republicanos e democratas acirraram suas posições e não deixaram que a base, por debates políticos, por vários processos de legislação, não deixaram que conseguissem fechar a prisão. Agora, se diz também que a base e a prisão de Guantánamo é apenas a ponta do iceberg, porque o que existe na realidade seria uma organização mundial do terror, não só do terror, mas, sobretudo, né, da tortura, que estaria sendo, inclusive, denunciada pela Open Society. A Open Society, na verdade, com sede em Nova York, nos Estados Unidos, ela é apenas uma das várias organizações que lutam pelos direitos civis lá nos Estados Unidos. E a gente tem que compreender a situação atual, embora nem sempre a gente possa ver isso pelos meios de comunicação em geral, né? Porque os meios de comunicação em geral sempre apresentam de uma maneira assim mais, talvez branda, né, a situação e não explica o contexto. Qual é o contexto? Existe um conflito pelo respeito aos direitos civis. De um lado, os que defendem uma radicalização para conseguir deter os chamados terroristas, ou tidos como terroristas, né? Sobretudo a partir dos ataques lá às Torres Gêmeas de Nova York. Muito embora os ataques terroristas não tivessem começado ali. Isso é coisa antiga, né? Mas ali realmente foi um ponto de inflexão, né? Foi um ponto em que realmente não se havia tido notícia antes na história dos Estados Unidos de um ataque tão brutal como aquele. E esse conflito pôs de um lado os chamados de terroristas e de outro lado esses processos de tortura, justificados por quem defende esses processos de tortura, dizendo que seriam formas de você evitar que terroristas provoquem novas mortes. Essa seria a justificativa moral desses que defendem a tortura, ou seja, você prende e tortura uma pessoa para extrair informação dela que permita evitar ou que evite novas mortes praticadas por
teoricamente terroristas, né? Correto. Bom, agora o que existe também, e há muita denúncia em torno disso, é que houve um processo, quase que uma rede, né, de perseguidores desses possíveis ou supostos terroristas, que fariam sequestros em diversos países e que teriam conexões que chegaram até a instalar alguns centros de interrogatórios que chegaram a ser objeto também de outro decreto do presidente da República para serem fechados. Bom, aí é o seguinte, não se trata de nenhuma teoria conspiratória, de algum sonho ou fantasia, né? Isso está já colocado em relatórios, como por exemplo esse aqui que acabou de sair, globalizando a tortura, a detenção secreta da CIA e a gente poderia dizer o sequestro extraordinário, que são operações que a CIA capitaneadas pela CIA, mas também com a ajuda de outros órgãos de inteligência, realizam em terceiros países que colaboram, cujos sistemas de inteligência colaboram com essas operações no sentido de prender pessoas em terceiros países e trazer essas pessoas ou para uma base como Guantánamo ou para outras prisões secretas que em inglês se chama black sites ou então black holes, né? Que são holes de buraco. Holes de buraco, que são prisões secretas, e muitas vezes utilizadas também para a prática de tortura com o objetivo de extrair informações para permitir que você capture e destrua as chamadas redes terroristas. Isso inclusive já está em filme, né? Aqui mesmo no Brasil chegou recentemente um filme cujo o título em português, se eu não me engano, é A Hora Mais Sombria, que relata bem, mostra bem uma dessas operações de captura e tentativa de desmonte de uma célula, ou várias células terroristas, se eu não me engano, ali se passava no Paquistão, acho que tinha em Iêmen também, que normalmente são países onde o islamismo é forte ou que tem alguma relação com esses movimentos da Al-Qaeda e outros movimentos mais radicais e que tem essa relação com os Estados Unidos para tentar dissuadir e interromper esse processo, né, chamado terrorista. Chegamos ao final deste primeiro bloco do cafenapolitica.com.br com o jornalista e pesquisador Floriano Filho, que está falando sobre a prisão militar de Guantánamo, dominada pelos Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina, suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.